Primeira questão, olhe o desenho e repita o nome que eu vou falar. Então, o teu estudante estava olhando a imagem e você falou, abelha. Agora, marque um X no quadrado onde está a letra do primeiro som da abelha. Para essa questão, o meu estudante já deveria estar identificando, né, o primeiro som desse desenho. E ali ele deveria ter marcado, né, a alternativa C. Olhem a imagem, então, agora que eu estou mostrando. Essa questão avaliou os primeiros conhecimentos do estudante com relação à representação do som. Quando o estudante consegue identificar o som inicial de uma imagem e consegue associar tal som a uma letra, nós temos uma etapa muito importante do processo de alfabetização sendo alcançada. Então, se ele acertou e se ele consegue fazer isso, nós começamos a ter a formalização da relação fonema-grafema. Então, se ele conseguiu sozinho, sem o teu incentivo ali, ele conseguiu pensar na abelha, pensar no primeiro som e representar esse som, encontrando a letra que o representa, nós demos um passo muito grande com esse estudante, muito grande. Vocês vejam, quando eu coloco ali o A entre barras, esse é o fonema, tá? E ao lado é a letra que representa esse fonema. Então, se o meu estudante conseguiu fazer a representação do som que ele ouviu e encontrou a letra, o passo é extremamente considerável e é um alívio. Vou dizer para vocês, é um alívio. Continuando, então nesse processo, o estudante ele tem demonstrado entender esse processo e o professor deverá então fazer o quê? Uma alternativa. Se o teu estudante foi ali na sondagem, você viu que ele consegue fazer a representação do som que ele ouviu com a letra. Como você deverá ampliar isso? Você deverá trabalhar com o ditado de representação, onde você, professora, apresenta um som, um fonema, né? E o estudante deve escrever o grafema, ou seja, a letra que o representa. Você vai lá e faz os sons do fonema, os fonemas que você conhece, né? Os mais fáceis, os das vogais orais, os da vogal nasal, os fonemas mais fáceis, aqueles mais prolongados, e o teu estudante deve ouvir e colocar no papel. Isso você pode fazer várias vezes, porque se ele consegue fazer isso, gente, é porque ele já entendeu, tá? Ele já entendeu. Então, aqui, por exemplo, ali, eu vou ali e faço... E ele coloca lá no papel qual é a letra que representa esse som. Ou você vai lá e faz assim, A, ou então vai lá, U, ou então vai lá e faz... ou faz... o som apenas, tá? Você não está falando o nome da letra. Você está falando, você vai dizer para ele que você está fazendo um som e ele vai colocar esse som no papel em forma de letra. Ele está representando. Vejam, primeira questão falava de representação. Segunda questão falava em letra. Letra, nós estávamos falando de letra. Agora eu já dou um passo à frente com relação a isso. Essa representação do som que ele escuta com a letra que ele irá escrever, certo? Seguindo, é importante, professor, você organizar atividades para o estudante localizar um determinado som, um determinado fonema em diferentes sílabas. Sim, você já pode fazer esse trabalho para identificar diferentes sílabas. Por exemplo, eu coloquei ali, ó, encontre a sílaba lá nas palavras abaixo. Então, como que você trabalha isso? Você pode apresentar a imagem, por exemplo, da lata, e você fala lata, e pede para o teu estudante identificar onde está o som lá. Está na primeira posição ou está na segunda? Né? Isso você pode fazer com todas as palavras. Você apresentou só a imagem e pergunta, e fala, você diz, ó, lata.
palavra tem o som lá, ele vai te dizer se tem ou não tem. Gente, é só aqui. Eu não usei escrita ainda. Mas depois que ele identificar, eu posso apresentar o joguinho de sílabas, montar com ele essas palavrinhas, certo? Então, aqui tem apenas uma sugestão para vocês. Ou então, apresentar imagens com escritas de palavras com ausência de letras, para que o estudante identifique o som que falta e possa representar esse som que está faltando. Por exemplo, aqui estão faltando sílabas, né? Eu vou lá e falo, mostro o desenho, posso mostrar escrito, estou falando para ele, ó, está faltando um som. Qual será o som que está faltando aqui? Como é que eu represento esse som? Que letras eu uso para colocar e para fazer esse som? E talvez você me diga, nossa, André, mas eu não trabalhei o J, mas eu não estou falando do J. Olha lá, já, né, lá. A professora escreveu aqui, ó, né, lá. Falta o quê? Ele vai dizer, falta o já. Ah, André, mas ele não consegue fazer isso. Mas ele tem uma professora que pode incentivar e mostrar, e você verá que nos seguintes ele conseguirá fazer. Tá? Não pense assim, eu vou trabalhar no primeiro ano só o fonema. Eu estou trabalhando fonema e eu preciso ampliar isso para o conhecimento de sílabas. Na verdade, conhecer sílabas é muito mais fácil do que conhecer o fonema. Então, o conhecimento de sílabas ele é até anterior ao conhecimento do fonema. Tá bom? Então, esses são tipos de atividades que você pode fazer com imagens, com joguinhos, para ele, você apresenta a imagem, coloca para ele escrever, não necessariamente você tenha que encontrar essas, na verdade você deverá pensar em atividades para a necessidade do teu estudante. Se o teu estudante na questão 1, na questão 2 foi bem, claro que você deverá avançar a partir daqui. Mas se o estudante não conseguiu fazer a associação do som indicado com a imagem, o professor deverá então proporcionar situações para que isso ocorra. Portanto, é necessário o uso do alfabeto móvel de maneira intensa para que o estudante possa manipular e conhecer. Manipular e conhecer o quê? O som da letra, porque se ele não conseguiu identificar se ele errou essa questão é porque ele não conhece o som da letra, e eu preciso trabalhar o som da letra, o nome da letra, o traçado da letra e o uso social da letra. Cada situação que eu trabalho com letra eu devo proporcionar e privilegiar essas 4 etapas, começando pelo som, pelo nome, pela representação escrita e por onde eu uso essa letra. Mas vamos lá, vamos falar primeiro sobre o som. Meu estudante não conhece os sons. Eu indico o trabalho com esse clipe. Esse clipe das letras falam, eu sempre vou indicar ele. Há outras alternativas, mas eu indico. Por que eu indico agora nesse momento? Porque você estará de máscara, porque ele estará de máscara. Vai ser bem complicado essa questão do aluno olhar na tua boca para poder representar, ou ele, você vê. Não, mostre, use os recursos tecnológicos que nós temos para esse momento. Então, ó, para o trabalho com o som das letras, é necessário, nesse período de pandemia, o uso dos recursos tecnológicos disponíveis. Clipes, vídeos, áudios, entre outros. Você vai tirar a tua máscara? Não, você não pode, até porque não é para fazer isso. As crianças vão tirar a máscara? Não, mas você vai pegar o celular, vai lá, vai buscar o clipe e vai mostrar para ele. O recurso tecnológico está aí para isso. E nós temos outros recursos também para apresentar os fonemas. Juntamente com o recurso do som da letra, o professor deve utilizar o alfabeto móvel para o estudante poder fazer tal associação. Alfabeto móvel é elemento essencial para o trabalho da alfabetização para esses estudantes que você precisa intervir. Cada criança deve ter o seu. Cada criança. O alfabeto móvel, ele é individual. Não misturem isso. Então, associar o som com a letra, isso tem que casar aqui com o alfabeto móvel, tá? Certo? Então, não esqueçam disso. Que mais? Além do trabalho
com o alfabeto móvel, com o clipe, é importante que você organize atividades para os estudantes encontrarem imagens que tenham um som inicial semelhante. Por exemplo, vejam ali, faca. Quais daqueles outros desenhos que estão ali que começam com o mesmo som do F, certo? Ali, organizar atividades para os estudantes encontrarem imagens que começam com o som inicial da letra. Então, olha lá, eu apresentei a letra e aí eu pergunto, qual é o som dessa letra? A. Então, quais são os desenhos ali que também começam com A, certo? Continuando. O trabalho com o nome da letra. Não adianta, professora, você trabalhar a letra e você só trabalhar o som. Ou você trabalhar a letra e só ensinar o nome da letra. Você tem que trabalhar o som e o nome. Olhe bem. Ensinar o estudante a identificar letras do alfabeto não apenas pelo som, mas também pelo nome é algo essencial. Sabemos que muitas letras do alfabeto possuem seu nome, também o seu som. Por exemplo, dedo, cenoura, elefante, zebra. E se o teu estudante conhecer o nome, pode ajudar ele, no momento em que ele for fazer a leitura, lembrar do nome e ajudar isso na questão do som. Mas essa não é uma regra para todas as letras. Não é uma regra, pois há letras que não possuem nenhuma relação com o som, com o seu nome. Né? Por exemplo, ali o H, o W e o Y, não há nenhuma relação do som com o nome da letra. Para as atividades para esse momento, eu fiz algumas sugestões. Então, para o trabalho com o nome das letras, o que eu sugiro? Falar o nome da letra, você fala o nome, e você solicita que o estudante encontre essa letra no meio de outras. Isso pode ser com o alfabeto móvel, pode ser com letras já colocadas em um papel. Você pode mostrar a letra do alfabeto, né, no próprio alfabeto, ou no quadro, ou na carteira. Solicitar que o estudante fale o nome daquela letra. Se você mostra a letra e pede para ele falar o nome e ele acerta, você sabe que você já tem um caminho muito importante ali. Solicitar que o estudante identifique uma determinada letra em palavras escritas. Você pode colocar, por exemplo, no crachá. Põe o crachá ali, vamos supor, por exemplo. E agora falando sobre o trabalho com o traçado das letras. Então, o trabalho com o traçado da letra, deem uma olhadinha nessa imagem, muitos professores, muitas pessoas têm dúvidas com relação ao trabalho do traçado das letras, porque quando nós falamos em traçado das letras, nós já nos remetemos àquelas atividades de pontilhado, aquelas atividades repetitivas. Não que elas não tenham importância, elas têm a sua importância, mas para esse momento, para o primeiro ano, o que se espera e o que é que o nosso referencial curricular indica? Todas as vezes que vocês usam o referencial curricular de São José como seu guia orientador, vocês não vão errar. Lá no referencial curricular, ele coloca o que sobre os diferentes tipos de letra, que o nosso estudante do primeiro ano, ele deve conhecer as letras, as diferentes tipos de letra. Ele deve conhecer elas. Então, por que ele deve conhecer? Porque as letras estão em todos os lugares, né? E o trabalho com o traçado da letra, ele é muito importante para que o teu estudante aprenda por onde ele vai começar a fazer aquela letra. Vejam as possibilidades que eu trago para você nesse momento do trabalho com o traçado da letra. E quando eu falo em traçado, eu não estou falando somente do traçado da letra cursiva, mas também o traçado da letra de imprensa. Ele também precisa aprender a fazer esse traçado. E de que maneira? De uma maneira lúdica e de uma maneira divertida. Na internet há muitas ideias de como você pode fazer esse trabalho com o traçado da letra. Se vocês olharem essa primeira atividade de colocar o grampo de roupa,
naquela fichinha, vejam o quanto eu consigo atender e avançar nesse conceito com as crianças. Então, vejam a simplicidade disso, da criança poder construir a sua letra. As caixinhas de areia são sugestões que são utilizadas bastante na educação infantil, e vocês também podem utilizar isso no ensino fundamental, por que não, né? Isso também pode fazer parte, ali onde você mostra o traçado da letra, o passar por cima da letra, utilizar o corpo nesse processo da criança passar por cima do traçado da letra feito. Isso também podem ser atividades desenvolvidas para o trabalho com o traçado. Não coloquem na cabeça de vocês a ideia de que trabalhar o traçado da letra é somente com aquela atividade que eu, quando era aluna, que eu lembro muito bem, a minha prof me ensinando a fazer o traçado da letra, e daí eu lembro que tinha que ser igual o dela, e aquilo era muito horrível, por isso que a minha letra é horrorosa. Então, isso é uma coisa que, o que nós queremos? Que eles conheçam o traçado, né? Eles devem conhecer, nós devemos ensinar, mas nós estamos em 2021. Em 2021, o trabalho com o traçado da letra deve ser diferente. As crianças devem gostar de fazer isso, e que isso não seja um trauma para elas. E há muitas sugestões, então, tanto para de imprensa quanto para a cursiva. Se você ensinar o traçado da letra de imprensa, facilitará o traçado da letra cursiva. No primeiro ano, o que eu preciso desenvolver? Que o meu aluno conheça a letra cursiva. Que quando ele olha, por exemplo, ali naquela primeira imagem do grampo de roupa ali, ó, que eu mostro a letra A e peço para ele, coloca o grampo de roupa nas outras letras A que tem ali. Ele está identificando, eu estou atendendo o objetivo. Então, professores, tornem essa atividade o mais prazerosa possível, para que quando ele passar de fato o processo da transposição da letra caixa alta de imprensa para a letra cursiva, isso se torne algo natural. E quem fará isso ser natural, você sabe que é você, não é? O uso social da letra. Não posso só trabalhar som. Não posso só trabalhar escrita. Não posso só trabalhar a letra para que a criança possa reproduzir. Eu tenho que mostrar para que ela serve. Se eu não mostro para o meu estudante para que servem as letras, eu não completei o processo de alfabetização. Se vocês buscarem o material da Magda Soares, esse material, todo professor alfabetizador deve ler esse livro. Eu leio esse livro sempre. Não leio todo ele. Na verdade, eu nunca li todo ele, mas eu leio o que eu preciso dele. E se você ler principalmente ali o capítulo 1, o capítulo 2, ele vai mostrar para nós alfabetizadores o que é alfabetizar e o que é letrar. E que isso deve estar junto. Eu não posso priorizar só a questão linguística, e eu não posso priorizar só a questão do letramento, porque isso está, juntinho. Então, não posso só trabalhar o som. Não posso só trabalhar o som. Não posso só trabalhar a letra. Eu tenho que mostrar onde eu uso. E onde eu uso? Eu uso aí fora, no mundo aí fora. Então, o trabalho com o uso social da letra é essencial, pois a letra só terá sentido na escrita se ela cumprir a sua função, que é dizer alguma coisa. Usar material escrito de conhecimento dos estudantes para que eles possam fazer leitura, mesmo sem eles saber ler, e possam identificar as letras trabalhadas. Rótulos, eu trouxe os mais simples, os mais comuns. A criança que nunca leu nenhuma palavra escrita, ela olha Coca-Cola, ela sabe que está escrito Coca-Cola, pela questão da imagem mental que ela tem desse símbolo. Então eu posso trazer e mostrar e falar para eles, olha, aqui tem tal letra, aqui tem tal letra, aqui tem tal letra. O crachá, meninas, o crachá deve
ser obrigatório para todas as crianças, principalmente nesse processo de intervenção. A letra, o crachá precisa estar em cima da mesa do teu estudante. Não precisa ser bonito, um crachá simples, mas precisa estar ali. Ele precisa se identificar, ele precisa conhecer o nome dele. E a questão de, Andréia, mas o meu aluno começa a letra dele, ele começa com W e agora? Gente, eu estou trabalhando o uso social do nome. E o meu estudante, desde o primeiro dia de aula que ele põe o pé na escola, sem ele nunca ter escrito nada, ele deve aprender a escrever o nome dele. Certo? E aqui é pela questão do uso social e da identificação com o seu nome. Então, crachá e alfabeto móvel são elementos que não podem faltar nesse processo que vocês estão fazendo agora, ok? Então, o uso social da letra, como eu trouxe para vocês aqui,